Aqui na cidade de Maputo, e este congresso é particularmente sui generis. Tem o foco principal em ouvir, escutar, aprender, valorizar as experiências das comunidades que são a representação, afinal, dos moçambicanos em locais que têm programas especiais. Mas essas comunidades são elas próprias, mas também o são na qualidade de representantes de todo o povo moçambicano. E este congresso decidiu que devíamos ter um tempo de reconhecer o principal direito de qualquer cidadão. É de se lhe reconhecer uma identidade própria. As pessoas são cidadãs e têm uma identidade própria. Não são números. E precisamente porque não são números, têm características variadas. Naquilo que nós dizemos comunidades, nós estamos a falar de homens, de mulheres, de jovens e velhos, crianças. Nós estamos a falar de pessoas que têm crenças variadas, têm maneiras de viver que, embora seja harmoniosa, mas é diversa. E por essa razão é preciso criar oportunidades para que essas comunidades se exprimam na diversidade que elas são, reconhecendo e valorizando a identidade de cada um. Portanto, nós estamos a dizer comunidades, mas queremos dizer essa diversidade. E na maneira de se exprimir, esperamos ouvir, aprender e respeitar essa diversidade. Muitas vezes, quando se faz um programa ou um plano de reassentamento, trata-se de quantas famílias e de famílias quantas pessoas. Nem sempre existe o cuidado de dizer estas famílias são compostas, como disse no princípio, de pessoas que são homens e mulheres, que são jovens e crianças, que são idosas e que, portanto, cada um desses grupos sociais tem aspirações próprias. Não são uma amálgama. Mesmo quando é uma família, não é uma amálgama de pessoas. Há essas vontades e aspirações específicas dos membros de cada família, e ainda mais quando se trata de centenas de famílias. Portanto, nós queremos ouvir aqui, durante o nosso encontro, as vozes, na sua diversidade, destas pessoas que compõem famílias e compõem comunidades. Muitas vezes, quando se olha para os programas de reassentamento, as principais preocupações focalizam em aspectos materiais e físicos. É dizer, como é que nós vamos organizar a construção das casas? Onde é que vamos ter água?
Onde é que vamos ter escola? Onde é que vamos ter um centro de saúde? De uma maneira geral, para aí. Mas o mais importante na movimentação e deslocação das pessoas são as questões que não são tocadas em números. São as emoções. É a ligação daquelas comunidades com a sua história, com a sua herança cultural. O pastor Jamice dizia que Deus colocou o homem e disse que tudo estava bem. Mas isso significa que o local onde nós nascemos, as árvores, os caminhos, aqueles aspectos que nos colocam no espaço com o qual nós nos identificamos, faz parte de quem nós somos. Não é casual. Portanto, quando se movimenta pessoas, devemos reconhecer que há uma interrupção, por vezes violenta psicologicamente, dessa ligação harmoniosa, dessa ligação inclusive emocional que nós temos com o espaço onde nós nascemos e nós crescemos. Os nossos antepassados e a nossa identidade está ligada àquele espaço. Não é por acaso que todos nós, mesmo quando saímos das zonas rurais e viemos viver na cidade, quando sonhamos, nós sonhamos com o nosso espaço onde nós nascemos. Nós sonhamos com aqueles caminhos. Nós lembramos-nos, quer dizer, dos pássaros e etc., que é aquilo que em criança sempre ouvimos. O que quer dizer, a nossa identidade como pessoa está associada àquele espaço físico. Não é indiferente o facto de eu ter nascido, por exemplo, eu nasci em Majacase, em Cadine. Eu já viajei para muitos sítios, mas quando eu sonho com o local de Encadine. E aquilo é a minha raiz cultural. E eu só dar o meu exemplo, mas todos nós somos assim. Agora, imagina uma realidade em que, de repente, nós somos informados que nós temos que sair deste lugar para aquele outro e não há esta preparação e até aceitação. E eu saí da minha aldeia voluntariamente. Mas quando as pessoas são obrigadas a sair não voluntariamente, nós devemos ter o cuidado de nos lembrarmos que estamos, pelo menos psicologicamente e às vezes emocionalmente, estamos a violentar as pessoas. Porque o espaço para onde eles vão ter que criar uma nova relação. E essa relação vai levar o tempo que for necessário, muitas vezes gerações, para começarem a identificar-se com o lugar novo para onde eles foram movimentados. Portanto, quando nós falamos de consulta, como várias organizações dizem que é preciso uma consulta e é preciso participação, eu quero dizer que é muito mais do que uma pura consulta. É preciso desencadear um processo de aceitação dessas comunidades, de que sim, vão ser desligadas desse espaço físico que constitui a sua identidade, para ir criar uma outra identidade num outro espaço físico. E portanto, mesmo nós, como organizações sociais, devemos dar-nos o tempo necessário para que haja essa aceitação. E a aceitação só acontece quando há uma compreensão profunda, por um lado, do interesse das próprias comunidades, mas também do interesse nacional.
E portanto, eu, na minha aldeia, no meu sítio, eu vou aceitar sair de um sítio para outro porque acredito que condições melhores vão ser criadas para mim e que com o tempo vão compensar as perdas emocionais que eu vou ter com o meu local de origem. Mas mais ainda, eu aceito porque eu sei que isso é no interesse da grande família moçambicana. É por isso que eu dizia, nós, comunidades aqui, representamos o país, o povo moçambicano. Então, eu vou sair da minha aldeia em Moatize para outro sítio, porque isso não é só do meu interesse, mas também para o interesse nacional, isso é muito importante. E eu vou fazer o sacrifício emocional porque eu pertenço a uma grande família e essa grande família precisa de um desenvolvimento que não se pode limitar àquilo que é apenas a minha maneira de viver. Nós todos precisamos de uma maneira de viver muito mais ampla, talvez muito mais sofisticada, mas que vai beneficiar não só essa geração, mas as gerações vindouras. É por isso que um programa de reassentamento tem que ser visto, no interesse destas comunidades, 2, no interesse do povo moçambicano, 3, no interesse de futuras gerações. E tudo isto, agora volto à analogia que o pastor nos deu, tudo isto tem que estar em harmonia, tem que estar tudo bem. Ora, eu creio que um dos resultados que nós devemos ter deste encontro, mais do que possivelmente desabafarmos as mágoas que nos foram causadas por processos que talvez não tenham sido geridos da melhor maneira, um dos maiores resultados deverá ser olhar para o futuro e dizermos como é que devemos transformar os lugares onde nós estamos num espaço em que nós comecemos a aceitar que é bom para nós, é bom para os moçambicanos, mas é bom para as gerações futuras de moçambicanos. O segundo aspecto que eu gostaria de sugerir como resultado é que nós disséssemos o que é que talvez não tenha corrido tão bem no passado, mas que nós gostaríamos que fossem tidas em consideração para outras comunidades no futuro que tenham de ser reassentadas como nós. Mais uma vez, a questão do interesse nacional. É dizer, podem ter havido muitas falhas, até podem ter acontecido algumas injustiças da maneira como nós fomos reassentados, mas a favor dos nossos irmãos e das nossas irmãs moçambicanos que estarão noutras zonas em que um reassentamento seja necessário, há 1, 2, 3, 4, 5 aspectos que não deviam nunca serem ignorados, de maneira que processos futuros possam beneficiar da vossa experiência para que sejam muito melhor concebidos, muito melhor organizados os processos e que o resultado não provoque os traumas, as rupturas emocionais, as violências psicológicas de que eu falava no princípio. Portanto, a favor do grande interesse nacional, nós aguardamos deste encontro recomendações que vão prevenir e em grande medida impedir que continuem a verificar-se factos
atos e formas de atuação que magoem as pessoas, como porventura pode ter acontecido conosco. Este é um segundo resultado. O outro resultado que eu quero sugerir é que nós devemos encontrar, com base nas vossas experiências, na vossa voz, os fundamentos para aconselhar, em primeiro lugar, o nosso próprio governo. Porque o nosso governo tem a obrigação de proteger e até promover os direitos de cada um e os direitos de todos nós. Portanto, o governo precisa de ouvir e tomar em consideração as recomendações que vão sair daqueles que passaram por esses processos, de maneira que nunca mais, e eu estou a dizer nunca mais nós tenhamos no futuro processos conturbados de reassentamento. Ouvir, tomar em consideração, redesenhar até, se nós já tínhamos algumas ideias do que é que se devia fazer, porque julgo que existem, mas fazê-lo de maneira que a voz principal que dita os fundamentos desse desenhar seja a voz das comunidades e não seja a voz ou as opiniões daquilo que nós pensamos como governo ou daquilo que nós pensamos que ouvimos e vimos que era bem sucedido noutras partes do mundo. Como disse, estas comunidades são moçambicanas e vêm de um espaço próprio. Portanto, a primeira voz mais importante é destes moçambicanos. Ainda que possamos aprender de muitos outros processos do mundo, mas o fator essencial tem que ser aquilo que os moçambicanos sentem, aquilo que os moçambicanos sonham, aquilo que os moçambicanos aspiram, aquilo que os moçambicanos gostariam de oferecer às gerações vindouras como uma forma adequada de fazer reassentamentos. A nossa própria experiência, mas o nosso próprio sentir e as nossas próprias aspirações. Eu queria também tocar aqui no assunto de que não